Alô, alô, Nação Celeste, do Fórum do Cabuloso, tudo bem com vocês, né? Ontem eu não consegui trazer vídeos, né? Infelizmente, ou felizmente, talvez, não tivemos tantas notícias, tantas novidades, então eu acabei pulando esse dia aí, peço até desculpas para você. Hoje estou trazendo aí uma análise muito bem feita por Adroaldo Leal aí da 98, analisando aí essa patota que está prestes a voltar para o Cruzeiro. Você que não é inscrito aí no canal, se inscreve, dá essa força, deixa o like, beleza? E compartilha. Falou! Começou aí aquela questão da eleição na associação do Cruzeiro e continua a mesma coisa. Mais do mesmo. Ai. Os caras não querem largar o osso. Os caras não querem largar o Mesmo osso. sem A futebol? real é, mesmo sem futebol. Todo mundo quer um pedaço, né? Todo mundo. O tal do poder, Igor, eu vou falar com o seu negócio. Existem, pelo que a gente já está sendo informado, aí 2 chapas. Uma das chapas, inclusive, se aproximando de pessoas que faziam parte daquela família União, do Wagner Pires de Sá e companhia. Isso tem deixado o torcedor muito apavorado, né, em relação à questão da SAF. Vamos lá, explicar essa questão da SAF pra galera. O Ronaldo, ele adquiriu 90% da SAF do Cruzeiro, tá? E esses 90% são dele, tá? Enquanto o Ronaldo quiser ter esses 90%, ele tem. Porém, óbvio, existem algumas cláusulas que a associação até pode recomprar esses 90% na mão do Ronaldo, né? Se o Ronaldo deixar, por exemplo, de aplicar o valor que prevê no contrato, que é um investimento de 400 milhões em até 5 anos, dos quais 50 milhões foram de investimento imediato. Fora esses 50 milhões, o Ronaldo antes dos 50 já tinha investido 40 milhões só para pagar a transferban para poder contratar para o ano passado, tá? A gente sabe aí dessa questão do processo de recuperação judicial, que foi muito importante. A SAF ela tem que passar 20% aí do que ela arrecada para a associação, para essa questão, para esse dinheiro ser passado, e 50% do lucro, para esse dinheiro ser repassado para a associação. Então, a SAF, os 90% é do Ronaldo. O Ronaldo vende quando quiser, se quiser, mas tem um tempo no contrato que eu também estou apurando junto ao Cruzeiro, para eu passar todos os dados certinho, os números, se são 5 ou se são 10 anos que o Ronaldo ele é obrigado a ficar, né, com esses 90% da SAF do Cruzeiro. Se o Ronaldo quiser ficar com essa SAF por 50, 100, 200, 300, ficar eternamente na família dele, ele fica, porque ele adquiriu, ele comprou. Então, o medo do torcedor em relação à associação é isso. E se trocar, se a associação parar de passar a parte, né, da grana que tem que passar para esse pagamento da recuperação judicial, enfim, o Cruzeiro, o Ronaldo, ele tem as responsabilidades dele, ele assume parte da dívida, inclusive aquelas dívidas tributárias, o Ronaldo assumiu, é 1 milhão por mês, eu esqueci por quanto tempo. É 1 milhão por mês que o Cruzeiro paga, né? Porque o Ronaldo exigiu a questão de ficar com as 2 tocas da Raposa 2, em troca dessas dívidas tributárias, que o Ronaldo também paga, tá? E aí tem essa questão da SAF. Então o torcedor tem que entender o seguinte: o Ronaldo comprou, adquiriu os 90% da SAF. Se ele não cumprir o que está lá no contrato, que é esse investimento de 400 milhões em até 5 anos, etc, aí a associação poderia recomprá-la, o que não vai acontecer, o que não é o caso. Então o Ronaldo é dono dos 90% da SAF. A associação não pode chegar e simplesmente ir lá e tomar na mão não vai grande. voltar para a mão do Wagner, do Serginho e Itaí, não? Não vai voltar, graças a Deus não. Que pena. Graças a Deus não, então o torcedor tem que entender isso. Então tá tendo essa movimentação nos bastidores, nessa eleição da associação. Inclusive, eu cheguei a ouvir, chegou pra gente que uma das chapas ainda diz o seguinte: vamos devolver o Cruzeiro para os conselheiros. Para os mesmos conselheiros que quase... Quebraram. Não, quase não, né? Quebraram o Cruzeiro. Quebraram o Cruzeiro. Pra essa turma que não sabe administrar, não posso falar nenhuma. Às vezes enfim, sabe. Mas não sabe, não. Interesse deles. Não, mas não sabe, não. Tem muito ali que já quebrou também, que a gente sabe. Enfim, então o negócio é esse, viu, Gilbert? O torcedor do Cruzeiro tem a tranquilidade que os 90% da SAF do Ronaldo pertencem ao Ronaldo. O Ronaldo, ele só perde se ele não cumpriu algumas cláusulas contratuais que ele tem que cumprir, e está cumprindo e vai cumprir normalmente, ou se ele quiser vendê-las dentro de um tempo determinado que está em contrato. Agora eu só vou apurar se é 5 ou se são 10 anos, que o Ronaldo tem esse tempo aí que ele é obrigado a ficar, e depois disso, mas a gente já viu aqui com o CEO do Cruzeiro, eles fazendo projetos para 50, 40, 50 anos. Então, ninguém tá pensando em vender nada de SAF, principalmente para vagabundo, aproveitador, picareta, filho da mãe, que quase acabou com o Cruzeiro Esporte Clube, que matou muita gente de tristeza. Concordo com você. Inclusive, estou lançando a terceira chapa que chama... Quer saber o nome da terceira chapa? Como é que é, Norma?
chapa-olho grande. Ô, Adroaldo, Tá bom, obrigado. só para terminar jogando para cima, porque eu tô aqui para jogar para cima, eu não sou obrigado, não. É o meu clube de coração, eu vou manter a minha palavra. Ah, pois é, e só mais um recado, dá uma focalizada aqui. Meu nome é Adroaldo Leal, trabalho na Rede 98, tá? Todo mundo tem o endereço da rádio. A gente fala aqui na 98, a gente tem uma grande vantagem. O dono da rádio, ele sempre nos manda dizer a verdade. A gente está aqui para trabalhar com a verdade, dizer a verdade. Os microfones estão abertos sempre para todo mundo. Inclusive, muitas dessas pessoas sempre quiseram usar o microfone só na boa. O microfone sempre vai estar aberto para todo mundo. E aqui a gente tem isso, tá? Eu não trabalho pro Cruzeiro, não sou funcionário do Cruzeiro SAF, não sou funcionário do Cruzeiro Associação, nunca fui. E aprendi muita coisa durante toda aquela confusão que teve aí, daquela matéria do Fantástico, daquela confusão toda. E aqui na Rede 98, a gente não trabalha para clube de futebol, beleza?